E aí, pessoal, o duro empate do Grêmio com sabor de derrota. A palavra do presidente tricolor. E vamos falar de especulações importantes que surgem nos bastidores do clube sobre a saída de 2 jovens atletas. Vou passar alguns detalhes para vocês. E vamos falar também das críticas do torcedor do Grêmio a Renato e as suas tomadas de decisão no jogo contra o Corinthians. Você concorda? Eu concordo? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu vou falar um pouco da Reurbani. Você tem alguma dificuldade sobre registro de propriedade individualizada no seu imóvel? Você mora num bairro, você mora num condomínio e não tem esse registro? Você tem que conhecer a Reurbani. Mais de 15 anos e também 15 mil projetos para atender este tipo de situação. Vai resolver o seu problema. Entra na descrição do vídeo, conheça um pouco a Reurbani, uma empresa especializada e que sabe tudo desse negócio. Tem dificuldade de registro de propriedade? Tem que falar com a Reurbani. É regra. Você vai falar e vai resolver o seu problema. Gente, claro que o assunto de ontem foi a arbitragem e o que ela representa. Hoje a pauta será a arbitragem. Ninguém discute isso. Todos sabem que a arbitragem ela vai ser definidora dos assuntos de hoje. Mas ontem os bastidores do Grêmio tiveram muitos assuntos fundamentais para a gente começar o dia conversando aqui essa sexta-feira. Estou gravando bem cedo, você está vendo aí abaixo aqui o CT do Cristal, aqui que a gurizada começa a jogar. Então, nós vamos falar um pouco de base primeiro. Porque 2 jovens jogadores nem são de base, um é, o outro é do profissional. 2 jovens jogadores estão sob o radar do mercado do futebol. O primeiro é Gustavo Nunes. Surge forte a especulação de que ele está indo jogar no mundo árabe. E aqui, eu nem vou falar, porque pode ter muito dinheiro para o Grêmio, pode ser a solução financeira do Gustavo Nunes, da família, de todo mundo. Porque a gente sabe que para ele estar indo para lá, o contrato deve ser gigantesco. Mas não, né, Gustavo? Cara, tu tem 18 anos, velho. Tu tem um talento fantástico. Ontem, por exemplo, ele entrou no jogo contra o Corinthians. Cara, é uma luz, né? É uma luz. Então, por favor, né? Por favor, é de se pensar isso. Eu sei da futebol, surgem as coisas e é preciso pegar, mas dá uma pensada. Eles falam em acima de 15 milhões de euros para o Grêmio. O que é fantástico para o Grêmio, tá? Mas não sei se é perfeito para o jogador. Essa é uma especulação. Gustavo Nunes, mundo árabe, diz que é uma proposta para ele. Ele resolve a vida no primeiro contrato profissional, o primeiro contrato em algum clube fora do Grêmio. É ele que já ganha um ótimo salário. O outro é Gabriel Mack. O Chelsea prepara uma proposta de 18 milhões de euros. Aí tu, 18 milhões o cara não jogou. Calma. Proposta é a seguinte, 8 milhões de euros inicial e gatilhos que atingiriam 18 milhões de euros. Não pode vender. Não pode vender. Ontem o César Fabres perguntou isso para o presidente Guerra na entrevista que ele deu pós-jogo. Inclusive aqui, depois eu vou falar sobre o presidente, sobre o Bruno. É meio malandro, né? 18 milhões. Sim, mas não atinge. O Diego Rosa não atingiu. Era para ser 22 milhões de euros. Ficou em 6. Por quê? Porque ele não conseguiu performar. E aí a gente não sabe como é que é o ambiente lá. Sai do controle do Grêmio. O presidente Guerra deixou claro isso. Que legal a proposta, tudo, mas às vezes é. Só que ele não quis dizer que recebeu uma proposta oficial, é natural. Não tem que dizer, deve ter inclusive cláusula de confidencialidade. Muito bem o presidente nesse ponto. Então não tem o que discutir.
eu acho que nenhum desses negócios. O do Gustavo não pelo Grêmio, tá? Porque o dinheiro do árabe e o dinheiro do Real Madrid é o mesmo. Mas pelo Gustavo, né? E o do Gabriel Mack, calma, né, gente? Calma, não vai 8 milhões de euros, talvez o maior talento surgido no Grêmio nos últimos tempos. Né? Então, acho que nenhum desses negócios vai vingar. Eu quero falar da palavra, o segundo assunto aqui que eu separei, a palavra do presidente do Grêmio, tá? Que depois do jogo ontem, acabou concedendo uma entrevista, o Brum e ele. Claro que envolvido pela indignação da arbitragem, mas também com bastante conteúdo. E aí uma opinião tão somente da minha forma de ver, eu acho fundamental que o Brum ou o Guerra falem em todos os jogos. Eu sei que é uma conduta do Grêmio, mas eu acho fundamental. Foi muito legal a entrevista do presidente Guerra e foi muito legal a entrevista do Brum. Eu sei que tem muita gente que critica tudo que vem do Grêmio e que isso é bom para eles, mas, cara, às vezes valoriza, entendeu? Porque o Grêmio se virou, cara. O Grêmio botou jogadores, depois nós vamos falar das tomadas de decisão do Renato. O Grêmio botou jogadores, o Grêmio tá tentando agregar, o Grêmio já melhorou um pouco dentro do campo. Viram que estava errado e começaram a mudar. E a comunicação também. Então, o presidente Guerra está falando, o Brum está falando, claro que ontem, vamos ver como é que vai ser domingo que vem. Mas é importante, cara. É importante. Ontem o torcedor do Grêmio estava indignado com tudo que estava acontecendo e é muito legal a gente ouvir mais uma vez as pessoas e a solução disso. Então, que bom que é assim, entendeu? Eu gostei muito. Um assunto que inclusive estava aí dentro dessa discussão com o presidente foi Cascavel como sede do confronto do Grêmio contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio joga contra o Vasco e depois volta para a Arena Itaquera, joga contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ficou claro que dá para ganhar. Né? O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, então ficou claro que dá para ganhar. Mas Cascavel, o jogo de volta. Não, né? Cascavel não, né? Aí tu vai ter lá um ambiente com muito corintiano. Tu tem que sair desse ambiente Corinthians aí. Tu tem que vir pro Rio Grande do Sul. Aí tu vai jogar perto do Corinthians. O Corinthians é um dos maiores clubes do país. É que nem jogar com o Flamengo nesses lugares. Não, né? Então, vem pro Rio Grande do Sul. Não corre o risco de dividir torcida. Não vamos fazer isso. Senão vamos jogar em Cariacica de novo. Cuidado. Não encara aí. Ah, mas os empresários estão... Não. Tem empresário. Lembrando que a gente está na contagem regressiva. Agora o Grêmio viajou ontem, o Bruno e o Guerra reclamaram muito disso. Eu tenho um pouco de medo desse discurso quando ele começa mais uma vez, porque é muito difícil para nós e tal. A gente lembra o que aconteceu, então vamos quebrar esse discurso. Eu sei que está difícil, falta pouco para acabar, mas eu não gosto muito desse discurso aqui. Não gosto muito, eu tenho medo que isso deixe o ambiente conformista, entendeu? Eu não gosto muito. Sobre o Renato, tá? Muitas críticas ao técnico Renato nas tomadas de decisão. Ontem, botou o Duqueiroz, botou muito no fim do jogo o Arezo. Gente, o Grêmio não foi mal no jogo, cara. O Grêmio jogou contra o estádio com 40 mil torcedores, fez um gol cedo. O segundo gol que o Grêmio leva é um escândalo. O adversário estava bem no jogo, mas também não tinha nada demais. Aí o Grêmio entra no segundo tempo com os mesmos jogadores pressionando. Os jogadores vão saindo porque vão cansando. O Renato vai posicionando. No final do jogo o Grêmio recuou. Não, eu até confesso para vocês, não dá mais o PP. O Duqueiroz está jogando pouco também. Mas ontem não tinha ninguém. Vai botar quem? Olha o banco. Então, não sei se não tem um negócio meio... Quando o Renato erra, ele erra. Agora, quando ele não erra, quando ele bota quem dá, aí não tem o que fazer, né, cara? Então, eu acho que ontem não tem. Eu colocaria o PP? Não colocaria.
Não gosto do PP. Disseram pro PP que o PP é o Michael e ele acreditou. Eu não gosto. Mas calma, né, gente? Calma. Jogamos logo contra o Corinthians. Merecíamos ter vencido. Aquele lance do Corinthians, que é um golaço do cara, foi o único lance do Corinthians. Então, o Grêmio tem lance, tem chances de gol. Tem uma do próprio PP, entra sozinho e não chuta. Entendeu? Então, não sei. Eu acho que tá tendo uma cultura hoje de vamos nos reunir para falar mal do Renato. Cara, quando ele erra, ele erra. Quando ele não erra, ele não erra. Para mim, ontem desses jogos, que o triste foi o resultado lá. O 2-2 e o roubo contra o Grêmio. Isso foi o triste. Por quê? Trabalhou bem os 3 zagueiros. O Rodrigo Eli foi bem, o Gemerson foi bem, o Kahneman foi bem. Até o Reinaldo jogou bem ontem. Aí os volantes do Grêmio, mais uma vez, o Edenilson jogou bem. O Cristaldo e o Natan Pescador foram abaixo. Acho que foram também. O Soteldo saiu chutando as coisas. Até agora não sei porquê. Tá tudo certo, cara. Só que, nós jogamos, nós estávamos vencendo o jogo. O cara acertou um chutaço no ângulo. Entendeu? Poderia ter posto o Ares um pouco antes, o Gustavinho entrou voando. Entendeu? Não sei, cara, não sei. Eu acho que tem que ter algum cuidado, assim, algum pensamento um pouco mais amplo da coisa. Neste caso ontem, sinceramente, cara, vamos pensar. Não vamos nos entregar o grito, gente. Não vamos nos entregar o engajamento do ódio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.